Oi, pessoal. Então, vamos dar continuidade à nossa última aula, em que a gente estava falando sobre tarefas aleatórias contínuas, né? E a gente parou nesse slide, né, no slide 20, em que a gente falava sobre cálculo de probabilidades envolvendo a distribuição normal, uma média μ e variância sigma2, onde esse μ e sigma2 eram iguais a -1 e 2, respectivamente, né? Então, aqui a gente viu como se faz para calcular, usando o R, né? Como se faz para calcular essas probabilidades aqui, né? Então, eu só vou fazer uma delas só para a gente relembrar. Por exemplo, vou fazer essa daqui. Por exemplo, essa daqui, né? Eu tinha o seguinte, essa probabilidade a gente viu que era igual a fx de 1,5 menos fx de 0,83, né? Isso aqui é acumulado até o ponto 1,5, pegando essa parte, menos acumulado até o ponto 0,83, que vai excluir a parte à esquerda desse número. Então, a gente ficaria só com o evento x entre 1,5 e 0,83, tá bom? Ok, então como a gente fazia isso no R, né? Então, a gente viu que era através da função P enorme. Então, era bem tranquilo. O que eu tenho que fazer? O primeiro, que é o fx de 1,5, eu obtenho um P enorme, 1,5. Segundo argumento é a média, que é -1, né, da normal. E o terceiro argumento é o desvio padrão. Como eu quero que a variância seja 2, né, porque é o que está aqui, esse segundo cara é a variância, como eu quero que a variância seja 2, o desvio padrão tem que ser a raiz de 2, ou seja, SQRT, que é square root, né, de raiz quadrada, de 2. Então, ok, eu tenho o meu P enorme 1,5, mas não é só isso, né? Agora eu tenho que fazer menos P enorme de 0,83, de novo com a média da normal sendo -1, e o desvio padrão sendo a raiz quadrada de 2. Então, isso aqui me dá 0,059 alguma coisa, tá bom? 0,593. Ok, então, no R, você consegue fazer assim, porque ele faz a acumulada da normal em todos os pontos, independente de qual seja a média e qual seja a variância, ok? Desde que você não especifique uma variância negativa ou zero, ele vai calcular para você essas acumuladas, e a gente usa acumulada para calcular probabilidades de qualquer natureza, né, envolvendo a variável normal. E aí a gente vai ver algumas propriedades, né? Nota que eu não falei na aula passada como se usa a tabela para fazer isso, né? E aí a gente vai ver agora como é que se faz usando a tabela. Vocês vão ver que é mais complicado, tem que fazer mais etapas. Não é nada de outro mundo, mas não é tão fácil e tão imediato quanto aplicar no R diretamente. Bom, o que acontece? A tabela da normal, ela só existe essa tabela para normal 0,1, né? Então, a tabela só vale. Então, a tabela só mostra probabilidades na normal 0,1. Se eu quiser na normal, sei lá, 2, 3, ele não me dá. Na normal -1, 5, também não me dá. Tá? Ela só me dá probabilidades na normal padrão. Aí você pode se pensar, né? Poxa, então não é muito útil, né? Porque eu só vou conseguir usar aquela tabela se eu tiver uma distribuição normal padrão, né? Bom, mas na verdade não. Na verdade, você consegue usar a tabela para outras normais também. A gente só precisa fazer um ajuste. Esse ajuste, ele vem da padronização. Então, vamos olhar. O que significa padronização? A padronização é uma operação que zera a média
e faz com que a variância seja igual a 1 de uma variável aleatória. Então, ó, eu defino uma variável aleatória x que tem distribuição normal com média μ e sigma 2. Então, eu quero usar essa, eu quero calcular probabilidades envolvendo essa normal, tá? Bom, aí eu posso definir uma segunda variável aleatória z, uma segunda variável aleatória z, e da seguinte forma: pego o x, subtraio a sua média μ, tá? E divido pelo desvio padrão, ou seja, pela raiz da variância, obtendo então x menos μ dividido por sigma. Chama isso de z. Tá? Então, acontece que essa variável aleatória z, ela tem distribuição normal 0,1, tá bom? Então, isso é um procedimento muito importante, tá? Porque essa padronização ela vai zerar a média e vai tornar a variância igual a 1. Né? E por que, que ela é importante? Ora, vamos lá, vamos calcular, vamos subir aqui e dar uma olhada no exemplo. Eu quero calcular esse exemplo 1, né? Eu quero calcular P de x ser menor ou igual a 0,83, onde x, eu vou colocar aqui em cima, onde x tem distribuição normal, menos 1, 2, tá? Aí, o que, que acontece? Aí, a gente pode usar direto P-norm, especificando, né, menos 1 e 2, ou se a gente quiser fazer usando a tabela, a gente tem que só tomar um pouquinho mais de cuidado. Como é que a gente faz isso usando a tabela? Usando a tabela, eu preciso transformar esse evento, que envolve essa normal, que não é a normal 0,1, em um outro evento envolvendo a normal 0,1. Tá? Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer a padronização dos dois lados. Né? Como assim fazer a padronização dos dois lados? Bom, a probabilidade de x ser menor ou igual a 0,83 é a mesma de que x menos 1 seja menor ou igual a 0,83 menos 1, concorda? Por quê? Porque eu fiz a mesma operação dos dois lados, né? Fiz a operação aqui, fiz a operação aqui, então a desigualdade se mantém. Se antes o x era menor ou igual a 0,83, então depois de somar 1, né, que isso aqui está fazendo é somando 1 dos dois lados, eu mantenho a mesma desigualdade, tá? E agora, o que eu vou fazer? Agora, porque eu quero atingir a padronização, né, então eu quero dividir por raiz de 2. Eu posso dividir por raiz de 2 dos dois lados, tá bom? E agora? Bom, agora eu noto que aqui, esse cara que eu estou subtraindo é o μ. E esse cara pelo qual eu estou dividindo é o sigma. Então, essa variável corresponde à variável normal padronizada. Então, eu posso chamar ela de z, né? E dizer que isso é a probabilidade de que z seja menor ou igual a 0,83 mais 1 sobre raiz de 2. Tá bom? Então, aqui, com o seguinte adendo, né, eu tenho que escrever onde z tem distribuição normal 0,1. Tá? Aí aqui eu estou usando a propriedade da padronização. Não mostrei para vocês por que vale isso aqui. Eu vou mostrar daqui a pouquinho, tá? Quer dizer, vou mostrar entre aspas, tá? Vou mostrar uma parte dessa demonstração aqui, de por que isso aqui vale, tá? Vocês vão ver, é bem simples, não é complicado. Então, o que acontece? Eu saí de um cálculo de probabilidades que envolvia uma variável aleatória normal, menos 1, 2, né, com média menos 1, variância 2, e recaí em outro cálculo de probabilidades, dessa vez envolvendo uma segunda variável aleatória, essa sim com distribuição normal 0,1. E essa distribuição está tabelada. Né? Então, como é que eu faço para calcular essa probabilidade usando a normal 0,1? Eu posso usar da seguinte forma. Vou transformar isso em 1,83 dividido por raiz de 2, que vai dar, e aí eu vou chamar o R aqui para fazer essa conta. Então, vai dar 1,83 dividido
SQRT de 2. Então, isso aqui vai me dar 1,294, tá bom? Beleza. Então, olha, a probabilidade do x ser menor ou igual a 0,83 é igual à probabilidade de que z seja menor ou igual a 1,94. Vamos ver isso. Vou criar um novo script aqui. Então, aqui eu vou fazer a primeira probabilidade. Vou fazer assim, P de x menor ou igual, menor ou igual, ou só menor, tá? Porque é uma variável contínua, então tanto faz a igualdade ou não, porque a igualdade tem probabilidade zero. Então, isso aqui é P enorme de 0,83. O segundo argumento é a média e o terceiro é a raiz quadrada da variância. Ok. Agora, vamos fazer a outra probabilidade. Vamos fazer a probabilidade de que z seja menor do que 1,294. Tá? E aqui não é mais x, aqui é z, onde z tem distribuição normal 0,1. E lá em cima eu tinha onde x tem distribuição normal menos 1 e 2, tá? Então, agora vamos calcular essa. Essa daqui é o P norme. Agora é 1,294. A minha nova média é 0 e a nova variância é a raiz quadrada de 1. O desvio padrão é a raiz quadrada de 1, que é 1 mesmo, tá? Então, ó, se eu rodar, deu a mesma coisa. Só mudou um pouquinho, porque aqui eu arredondei 1,294, tá vendo? Se eu tivesse posto tudo 0,05, aí daria certinho, daria a mesma coisa, esse e esse, tá bom? Mas é assim, nota que a diferença tá na sexta casa decimal só, tá bom? Lembrando que o P enorme, quando eu quero trabalhar com o normal padrão, não preciso nem pôr esses caras aqui, ó, nem pôr a média e a variância, porque ele vai assumir que se tiver faltando é 0,1, né? Então, você viu, deu o mesmo valor, tá? Então, é isso. Para que eu fiz isso, né, com vocês? Porque se o R faz a padronização, ele faz a conta sem precisar ser na normal padrão, para que eu tenho que padronizar, né? Bom, essa padronização é útil se você só tiver a tabela para poder fazer as contas, né? Se você só tiver a tabela, aí ela vai ser, aí você não tem como calcular probabilidades com outras normais, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui uma das tabelas da normal para a gente poder fazer essa conclusão na tabela também, tá? Para quem não tiver o computador ou achar mais fácil pela tabela, poder fazer também as contas, tá bom? Então eu vou abrir aqui uma dessas tabelas da normal, né? Beleza, está aqui a tabela. Vou jogar um pouquinho do canto e aqui a gente vai voltar. Lembra? Então, eu queria calcular essa probabilidade aqui, né? Então, tinha feito isso, resultado. Aí depois eu vou copiar quanto que deu essa probabilidade, tá bom? Agora aqui eu vou colocar... vou olhar pela própria tabela. Não abri errado. Eu não gosto de abrir com Foxit porque ele fica com essa parte aqui que eu não consigo tirar. Esse aqui dá para tirar mesmo. Pronto. Então vamos olhar para essa tabela. Então, agora eu quero calcular P de Z ser menor ou igual a 1,294.
isso me retorna, vamos olhar 1,2, 9,4 está mais perto de 1,29, né? Então, seria esse o valor aqui? Não, seria o de cima, seria esse. 0,9015, tá? Lembrando que essa é uma tabela que me dá acumulado, né? Pelo desenho aqui, ela me dá a área que tem abaixo ou à esquerda desse valor Z, né? Então, a tabela me dá, ó, pelo texto, ela fornece P de Z menor ou igual a Zzinho, tá? Então, beleza, pela tabela eu tirei essa informação aqui. Vamos olhar, conferir e está batendo, né, com a informação do R. O que acontece? Eu tenho que colocar menor. Se eu colocar, porque aqui na tabela ele só tem 2 dígitos, né? 1,29. Então eu tenho que colocar aqui, vou colocar 1,29, para vocês verem que vai bater. Viu? Bateu com o R. É de novo, é só porque é aproximação, né? Então às vezes há umas coisas um pouquinho mais diferentes. Vai ser 0,9015, aqui tinha dado 0,9021, mas foi porque eu fui aqui até a terceira casa no R, e na tabela eu só posso ir até a segunda, né? Mas se eu comparar o valor que o R me dá com 2 casas para o valor que a tabela me deu com 2 casas, já está bem mais próximo, né? Bom, então é isso, pessoal. Lembrando que, né, na tabela da normal, você tem que fazer padronização se você for calcular probabilidades envolvendo variáveis que não sejam normais padrões, né, mas que sejam outras normais. Tá? E a gente vai ver que esse processo de padronização ele vai ser bem útil lá na frente também, né? E não é só uma escolha, você pode escolher usar o R ou pode escolher usar a tabela. Não, lá na frente ele vai ser crucial para fazer quando a gente estiver falando de testes de hipóteses, tá? E coisas assim. Intervalos de confiança. Então, esse processo de padronização, mesmo você pensando, eu não vou usar isso porque eu posso fazer no R direto sem padronizar, beleza, é verdade. Mas lá na frente a gente vai acabar usando, tá? Então, é muito, muito importante saber essa propriedade. E da onde que sai isso, né? Vamos fazer uma conta, eu vou só vou só colocar para cá, que eu acho que eu deixei isso no último slide. Então, qual era o resultado, né? A gente tinha o seguinte resultado, que a gente estava usando, né? Que era da padronização. Que dizia o seguinte, se x tem distribuição normal μ 5,2, então a variável aleatória z, definida como x menos μ, dividido por sigma 2, tem distribuição normal padrão. Tá? Tudo bem? Então, como que a gente vê isso? Aí a gente vai usar aquelas propriedades lá que a gente viu anteriormente, de média e variância. Para verificar o que? A gente vai verificar, porque o que acontece aqui? Esse μ é o valor esperado de x, esse sigma 2 é a variância de x. Então, a média de x era μ e a variância de x era sigma 2. Quando eu fiz a padronização e defini a variável z, eu tive o valor esperado de z era zero. E a variância de z se tornou 1. Então, o que a gente vai ver é um pouco mais fraco do que o resultado. A gente vai ver o seguinte, a gente vai ver que o valor esperado de z vai ser igual a zero. Como é que a gente vê isso? Bom, o valor esperado de z é o valor esperado de x menos b dividido por sigma 2, que vai dar... Bom, aí lembra lá daquelas propriedades de valor esperado, né? As constantes saem do valor esperado e o valor esperado da soma é a soma dos valores esperados. Então vai ficar E de x menos, aí aqui daria E de mi, certo?
Bom, só que como mi é um número, né, é um valor constante, não é uma variável aleatória, então o valor esperado de mi vira só mi. Tá? Então, o que, que aconteceu? O meu E de Z ficou 1 sobre sigma 2, que multiplica, o valor esperado de x é mi, menos mi, zero. Tá bom? Então, o que, que eu fiz? Eu mostrei que, de fato, o valor esperado da variável aleatória z vai ser zero. E agora? Agora eu vou ver a variância. Vamos ver lá. A variância de z é a variância de x menos mi sobre sigma 2. Aí lembra que o que sai da variância sai ao quadrado? Então era sigma 2 aqui, vai ficar 1 sobre sigma 4, né? Porque é sigma 2 ao quadrado. E aqui vai dar a variância de x menos mi. Tá? Agora, lembra que tinha aquela propriedade que talvez fosse um pouco esquisitinha a princípio, né? Que se eu pegar uma variável aleatória x e somar ou subtrair qualquer constante, né, um valor constante, que não seja variável aleatória, isso não vai alterar a variância. Então, eu vou obter o seguinte, eu vou obter variância de x, porque a variância de x menos mi é a mesma coisa que variância de x, porque você subtrair um valor constante, né, não altera a variância, dividido por sigma 4. Quem era a variância de x? A variância de x era sigma 2, e aqui, quando eu dividir por sigma 4, vou ter 1 sobre sigma 2. Né? Ah, peraí, acho que eu fiz alguma bobagem. Ah, não, olha, gente, desculpa, eu copiei errado. A padronização não é dividida por sigma 2, é dividido só por sigma, tá? Então eu vou consertar. Ah, bem que eu achei estranho. Então aqui, ó, variância de x menos mi sobre sigma. Eu copiei errado, tá vendo? Aqui era sigma, eu tinha por sigma 2. Então aqui vai dar, quando sair o sigma da variância, vai sair sigma ao quadrado. Aqui vai dar sigma 2, eu já vou aproveitar para copiar aqui. Então aqui vai dar 1 sobre sigma 2 var de x. Então aqui vai dar sigma 2, que é a variância de x, dividido por sigma 2, que é 1. Tá? Então o que, que eu mostrei? Eu mostrei que essa nova variável aleatória z, que é definida como x menos mi dividido por sigma, ela é uma normal com média zero e com variância igual a 1. Tá? Eu mostrei só a média e a variância, eu não mostrei que é normal. Tá? Para mostrar que z é normal, dá mais trabalho. Tá? E eu não vou fazer essa demonstração aqui, tá bom? Então, ficou incompleto, tá? Mas vai ficar assim, porque se eu for demonstrar completinho, vai dar mais trabalho, tá? Vai ter que usar função, resultado da função acumulada, com função de intensidade, derivada. Então, assim, vai tomar muito tempo. Então, a gente só viu parcialmente, tá? Então, a operação de padronização, o que ela faz é, ela cria uma nova variável aleatória que tem a média zero e a variância igual a 1. No caso da variável original x ser normal, ainda tem um adicional, que é a variável resultante é normal também. Mas isso não vale em geral, tá? Isso não vale em geral. Por exemplo, se o x for uma uniforme, que tiver média 2 e variância 3, né? Aí no caso do uniforme também vai valer. Eu peguei um exemplo ruim. Mas Poisson, por exemplo. Você pega uma Poisson com taxa lambda, ele tem média lambda e variância lambda. Se você padronizar, beleza, vai dar uma distribuição que tem média zero e que tem variância 1. Isso é verdade. Mas essa distribuição não vai ser Poisson mais, vai ser uma outra distribuição diferente. Tá? Então, no caso específico da normal, eu tenho que a padronização ela mantém a normalidade, só vai trocar a média para zero e a variância para 1, tá bom? Então, pessoal, era isso sobre padronização, né? E aí vamos falar um pouquinho sobre interpretação, né, do valor numérico dos desvios. Então, eu tenho o seguinte resultado. Ele me diz o seguinte, né? A probabilidade de que x esteja entre mi menos 2 sigma e mi mais 2 sigma é aproximadamente 95%. Enquanto que a probabilidade de x está entre mi menos 3 sigma e mi mais 3 sigma
é de 99%. Tá? Mas que probabilidades são essas, né? Meio esquisito. Bom, a probabilidade, essas propriedades são assim, né? Vamos ver. Aqui eu tenho a média μ, então a gente já viu que a variável aleatória normal, né, essa variável aqui, x, que é normal μ sigma 2, ela tem um pico batendo com μ, né? Ela é simétrica ao redor de μ. Então, o μ é fácil interpretar, né? E o desvio? O desvio a gente pode interpretar assim, sabendo que, agora eu vou pegar um intervalo que é de 2 desvios para a esquerda, então aqui é μ menos 2 sigma, e aqui μ mais 2 sigma, tá? Então, esse intervalo aqui, que está meio torto, bem torto no meu desenho, né? Porque ele era para ser simétrico, então, se eu consigo melhorar um pouco isso aqui. Tá? Enfim, não ficou tão bom. Então, a probabilidade de você estar a 2 desvios para a esquerda da média ou 2 desvios para a direita da média é de 95%. Tá? Isso para qualquer normal. Então, você pode ver da seguinte forma: você pode interpretar o signo assim, a grande maioria dos valores da normal, que vem da normal, estão a 2 desvios padrões da média. Tá? A maioria está a 2 desvios padrões de distância da média. Se você for olhar assim, então 95% está entre 2 desvios da média, se eu tomar 3 desvios, então aqui esse ponto, mi menos 3 sigma, e esse ponto sendo mi mais 3 sigma, né? Então aqui eu vou ter mais ainda, eu vou ter 99% de probabilidade. Ou seja, só 1% dos valores estão a mais de 3 sigma de distância da normal, tá? Então, esse sigma pode ser pensado como um parâmetro que determina até que ponto os valores que vêm da normal são usuais e a partir de qual ponto esses valores começam a destoar muito do que é o usual de se observar naquela população, né? Então, vamos ver um exemplo. Vamos ver aqui. Isso aqui é um resultado, tá? Isso aqui está na lista de exercícios, dependendo de tiver um tempo, tendo um tempo, posso fazer com vocês essa conta. Não é difícil, basta usar a padronização que vocês vão conseguir fazer essa conta, tá bom? Então, exemplo. Vamos lá. Então, eu tenho, nesse exemplo daqui, eu tenho comprimento em milímetros da pinça de um escorpião adulto da espécie Scorpiomaurus, tá? Então tá aqui, né? Um desses é o Scorpiomaurus, ou talvez os dois, eu não sei. Né? Espero que eu tenha sido consistente na escolha das figuras, né? Então a gente tem o seguinte, olha, o comprimento da pinça, que está medido aqui, né? A gente está assumindo que tem distribuição normal, com média 49, variância 6. Então, pergunta número 1, né? Qual é a chance de encontrar um indivíduo com comprimento da pinça medindo entre 44,10 e 53,88 milímetros nessa população? Então aqui ele está me dizendo, a chance de encontrar um indivíduo com comprimento de pinça medido entre 44,10 milímetros e 53,89 milímetros nessa população é de aproximadamente 95%. Bom, como é que ele sabe, né? Como é que ele sabe isso? Bom, de duas formas. Eu posso simplesmente calcular, né, P de x estar entre 44,10 e 53,89, né? Onde aqui o meu x tem distribuição normal 49,6, né? Então vamos lá, vamos calcular isso. Isso aqui é P norme. Vou colocar aqui exemplos.
eu quero calcular o P norme de 44,1 e 53,89. Qual é a média? A média é 49 e o desvio padrão é raiz quadrada de 6. Lembrando que o terceiro parâmetro aqui no R é o desvio. Então, se a variância é 6, eu tenho que entrar no R com raiz quadrada de 6. Tá? E aqui subtrai de P norme de 44,1, né? Onde a média é 49 e o desvio SQRT de 6. Tá? Então, isso aqui me deu 95,43. Tá? E algumas coisinhas quebradas. Então, o que ele está dizendo aqui? A chance de encontrar um indivíduo com um comprimento de pinça medindo entre esse valor e esse valor aqui, nessa população, é de aproximadamente 95%. Tá? Qual é uma outra forma de fazer? Aqui eu usei o R, né? Podia usar a tabela também, né? Mas eu vou contar isso como uma outra forma. Outra forma de fazer é notar que o desvio padrão, né, sigma, é raiz de 6. Tá? Então, vamos olhar lá quanto que é raiz de 6 no R. SQRT 6, 2,44. Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso calcular quanto que é 2 vezes a raiz de 6. Então, 2 sigma deu 4,898. Né? Aí aqui eu vou botar, dá para arredondar melhor, né? 899. E aí, olha só o que acontece, né? Nota que esse valor que está na esquerda, 53,89, ele é igual, né, à média mais 2 sigma, porque vai dar 49 mais 4,899, que é 53,89, aproximadamente, tá? Que vai ter um outro 9 aqui, mas tudo bem. Tá bom? Da mesma forma, o 44,1 é menos 2 sigma. Né? E vai ser 49 menos 4,899, que vai dar 44,1, né? Então aqui, se eu chegar só até a segunda casa, então vai bater certinho. Então, nota que essa probabilidade que estava aqui, eu vou até reescrever, né? T de 44 menor que x menor que 53,89, isso aqui é o mesmo que a probabilidade de x estar em mi menos 2 sigma, mi mais 2 sigma. Tá? Aí, pela propriedade que a gente viu antes, né? Que a gente viu no slide anterior, essa região aqui tem probabilidade aproximadamente 95%. Tá? Tudo bem? Então, aqui é só um exemplo dessa interpretação, né? Então, eu posso fazer da mesma forma, eu posso fazer com 3 desvios, né? Se eu fizer com 3 desvios, eu vou ter o seguinte, ó, P de x está entre mi menos 3 desvios e mi mais 3 desvios. A gente viu da propriedade anterior que isso aqui é igual a 99%. É aproximadamente 99%. Então, isso vai me dar igual a... Nesse caso dos escorpiões, né, isso aqui vai me dar o seguinte, vai me dar mais 3 sigma, então vou colocar aqui
eu tinha calculado 2 vezes o desvio, eu vou calcular agora 3 vezes o desvio, que é 7,348. Então, isso aqui é P de x está entre 49 menos 3 vezes 7,348 menor do que 49 mais 3 vezes 7,348. Tá? Então, para saber quanto é que dá esses valores, eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer 49 menos 3 vezes 7,348. Achei o valor da esquerda. E o valor da direita vai ser agora é mais 3 desvios. E não, peraí, eu fiz errado. Não fiz errado, fiz errado. Esses 7,348 já são os 3 desvios, né? Então eu não tenho que multiplicar por 3. Tá. Então deixa eu recalcular. Então aqui deu 41,652. E aqui vai dar, agora sim, agora eu quero mais. Então deu 56,348. Tá bom? Então foi o que apareceu aqui, ó. Ele está dizendo que a chance de encontrar um indivíduo com o comprimento da pinça medindo em 41,65 milímetros e 53,34 milímetros nessa população é de aproximadamente 99%. Foi o que a gente obteve aqui também. Só que aqui a gente fez com mais casas decimais, tá bom? Bom, então era esse exemplo. Esse exemplo é basicamente só para interpretar esse resultado aqui. Que é, de novo, dizendo que a maioria dos valores observados para a variável aleatória normal está a uma distância de 2 sigma da sua média ou 3 sigma da sua média. Bom, então vamos ver lá falar um pouco sobre média e variância de uma variável aleatória contínua. A gente já estava usando alguns resultados, né, envolvendo média e variância, então a gente só vai formalizar um pouquinho, tá? E ver como isso está definido para variáveis contínuas, né? Para variáveis discretas, a gente viu, né, então aqui, para variáveis discretas, eu tinha que o valor esperado de x era igual ao somatório de todos os valores possíveis de x, ponderado, né? Ou seja, isso era uma média de cada valor possível de x, ponderada pela sua probabilidade. Né? Só que agora, se eu for fazer essa mesma coisa para uma variável contínua, não vai dar certo. Por quê? Porque todas essas probabilidades aqui vão dar zero, sempre. Né? Vai dar sempre igual a zero. Então, na hora que eu fizer essa soma, vai dar zero. Vai ser uma soma bem esquisita, vai ter uma infinidade contínua de termos. Enfim, essa definição ela não faz sentido, né, no caso em que x é contínuo. Quando x é contínuo, eu tenho que substituir essa soma por uma integral. Né? E aí, como eu já tinha falado com vocês, a gente não vai usar integrais nesse curso, né? Eu só estou mostrando para vocês qual é a forma. Então, o que acontece? O que mudou? Não era mais uma soma, vira uma integral. E aqui, ao invés de aparecer P de x igual a x, aparece a densidade. Tá? Lembrando que isso aqui é diferente, não é a mesma coisa que P de x igual a x, porque na variável contínua isso aqui é zero. Tá? Enquanto que a densidade vai ser um valor positivo, se eu tiver um ponto do suporte da variável aleatória x. Ok, então eu só estou mostrando para vocês nos slides como é que é, né? A variância
é a mesma coisa que eu fazia antes, né? A variância definida como o valor esperado de x menos a sua média ao quadrado, e aí vale a mesma relação que eu fazia antes, do e de x ao quadrado menos e de x com o quadrado do lado de fora. Tá? Vale a mesma coisa. Então aqui eu posso calcular essa parte e depois essa parte levar ao quadrado. Mas aqui não vale a pena a gente ficar muito preso à parte operacional do valor esperado. Tá? Só estou mostrando para vocês que não é imediato de você estender. Né? Você não pode usar a mesma fórmula da variável que a gente usava na variável discreta para a variável contínua, para calcular probabilidades. É só para isso, mas a gente não vai calcular a integral, não vai precisar, a gente não vai fazer contas com essa integral em momento nenhum, tá bom? Por quê? Porque aqui a gente só vai trabalhar com variáveis aleatórias conhecidas, então a gente vai saber qual é o valor esperado e qual a variância delas, porque alguém já teve o trabalho de calcular para a gente. Tá? Então vamos lá. Vamos ver uma interpretação que é interessante, né, sobre a média. Então a gente pode fazer uma analogia entre a média e o centro de massa de um corpo, né, cuja densidade é a FMP, né, a função de massa de probabilidade no caso discreto. Né, isso aqui é no caso discreto. E essa daqui no caso contínuo. Né? Ou a função de densidade de probabilidade no caso contínuo. Então, aqui eu tenho um exemplo do caso discreto. Então, nota que essa variável aleatória só assume valores 0 e 1. Então, se ela só assume o valor 0 e 1, ela é uma Bernoulli. Então, aqui eu tenho o exemplo de uma variável aleatória Bernoulli P. Porque ela assume o valor 1 com probabilidade P e assume o valor 0 com probabilidade Q. Então, se eu colocar aqui na reta, né, a média, né, o valor esperado da variável, vou chamar isso aqui de x, né? Então, o valor esperado de x, a gente já tinha visto, o valor esperado da Bernoulli P era P, né? Então, P, ele coincide com o centro de massa dessa barra aqui, ou seja, é o ponto onde você coloca a sua haste, né, de rotação, de tal modo que ele equilibra perfeitamente os dois objetos, tá? Em que a localidade de cada objeto fica sendo os valores do suporte, no caso 0 e 1, e a massa do objeto que está em cima são as probabilidades. Né? Então, aqui eu tenho os valores de ômega x, e aqui eu tenho os valores de p de x igual a x. Isso no caso discreto, eu só tenho duas massas, uma massa Q e outra massa P. No caso contínuo, eu tenho uma infinidade dessas massas sendo colocadas, mas é o mesmo raciocínio, né? Então, aqui, o valor esperado, ele vai ser o ponto de equilíbrio dessa curva, né? Então, se eu pensar aqui, essa parte da barra é muito mais pesada do que essa parte daqui, né? Tem mais probabilidade, tá? Então, ela vai puxar um pouquinho mais para a esquerda, né? Aqui a probabilidade é bem baixa, por exemplo. Então, a média não vai ficar no meio entre 0 e 5 aqui, né? A média vai ser puxada mais para a esquerda, porque ela precisa equilibrar essa curva daqui, né? Se você for olhar com uma rotação que pode vir para cá ou para cá, né? Então, esse é o ponto onde você coloca que a distribuição equilibra e essa figura não cai, digamos assim. Cai para a esquerda ou cai para a direita, tá? Então, é só um ponto interessante para vocês interpretarem a média. Se vocês virem um gráfico de uma função contínua, pensa lá, é o ponto onde você vai colocar o centro de massa, né? E a distribuição não vai cair. Se ela estiver apoiada numa tábua, numa gangorra, digamos assim, é onde você coloca o eixo de rotação para que a distribuição não caia. Então, a gente vai ver um resultado que é bem intuitivo, né? Que é média de variáveis aleatórias simétricas. Então, a gente tem o seguinte, se x é uma variável aleatória simétrica ao redor de μ, né, e o seu valor esperado é finito, então, às vezes tem variável aleatória que não tem valor esperado finito, tá? Mas a gente não vai se ater a isso nesse curso. Então, todas as distribuições que a gente vai ver aqui vão ter valor esperado finito, a única que não vai ter é a t de estudante 1, que ela vai aparecer lá na frente, tá, pra gente.
essa variável aleatória que não vai ter experiência finita, mas a gente nunca vai trabalhar com ela. Tá? É a única. Bom, existem outras na literatura, mas que a gente vai ver, que vai aparecer para a gente, essa daqui é a única, mas a gente nem vai usar. Então, qual é o resultado? Se o x é uma variável simétrica ao redor de μ e o seu valor esperado existe, é finito, então é de x é igual a μ. Vamos ver. No caso dos escorpiões, eu tinha essa distribuição aqui. Essa normal, aqui estava a média 49. Você pensa, onde que é o centro de massa dessa distribuição? Né? Pensa que aqui eu tenho uma gangorra e eu quero saber aonde que eu vou colocar o eixo de rotação da gangorra, de tal forma que essa normal não vai tombar para o lado. Né? Para não vai tombar para cá e não vai tombar para cá. Se eu botar exatamente no meio, porque a variável é simétrica. Tá? E sempre que eu tiver uma variável simétrica, o eixo de rotação vai ser no meio, então significa que a média vai estar no meio. Né? Ou seja, a média é de x vai ser igual, né, ao μ. Né? Vai ser igual ao ponto no qual ela é simétrica. Como ela é simétrica ao redor de 49, essa é a média. Tá? Então, vamos usar esse resultado. A gente, só com esse resultado, a gente já consegue calcular uma boa quantidade de valores esperados sem precisar usar a integral. Por exemplo, suponha que x seja uniforme a b. Né? Se x é uniforme a b, como é que é a densidade de x? A densidade é a seguinte. Aqui eu tenho A, aqui eu tenho B. A densidade é assim. Aí que tanto faz se você vai incluir o A em cima ou se você vai incluir embaixo. Então, eu só vou colocar aqui como um exemplo. Tá? Essa daqui é a densidade. Essa altura daqui mede 1 sobre B menos A. Por quê? Porque a área que está aqui embaixo tem que dar 1, né? A gente já viu isso. Então, essa é a densidade da uniforme. Aí você pensa, né? Bom, se eu tiver que colocar o meu centro, eu quero saber qual o valor esperado de x, né? Aqui eu tenho x, quero saber qual é o valor esperado de x. E aqui em cima é a minha f, x de x. Tá? Então, quem é o valor esperado de x? O valor esperado de x, ele vai ser o centro de massa dessa densidade. Essa densidade aqui é 0 para cá, 0 para cá, então essa parte não faz diferença, essa parte não faz diferença. A média é algum ponto aqui no meio. Como aqui a densidade é totalmente simétrica, né? A média, para equilibrar essa densidade aqui, ela tem que cair exatamente no meio. E qual é o valor que está no meio entre A e B? Ora, é a média A mais B sobre 2. Então, sem resolver integral nenhuma, eu consigo ver que o valor esperado de x é A mais B sobre 2. Tá bom? Bom, a variância não. A variância eu tenho que fazer a conta da integral. Mas a gente não vai fazer aqui, tá bom? Então, aqui a variância tem essa forma. Essa é a vantagem de usar essas variáveis que são conhecidas, porque alguém já gastou um tempo resolvendo as integrais ali de cima e calculando para a gente quanto que vale o valor esperado. Então, o objetivo desses slides é a gente só registrar, né, no curso qual é o valor esperado e a variância dessas variáveis aleatórias contínuas que a gente está estudando. Vamos ver um outro resultado, né? Vamos ver quem é a média e a variância da exponencial. A exponencial, como é que era o gráfico da densidade? O gráfico da densidade da exponencial era o seguinte, aqui eu tenho x, aqui eu tenho f, x de x, onde x tem distribuição exponencial lambda. A gente viu que o gráfico ele partia de lambda e ele decrescia dessa forma exponencialmente, né? Essa variável não é simétrica, então eu não posso usar aquele resultado que eu tinha usado para deduzir o valor esperado da uniforme. Então eu tenho que fazer a conta da integral. A conta da integral vai dar 1 sobre lambda, como valor esperado. E a variância vai dar 1 sobre lambda ao quadrado, tá bom? Então, nesse caso, a gente não consegue usar o resultado para variáveis simétricas, porque a variável aleatória que eu estou olhando não é simétrica. Bom, agora vamos ver a média e a variância da normal, né? Então, se eu tiver a normal 0, 1, como é que é o gráfico da densidade? Aqui está o 0, então o gráfico da normal é assim, né?
simétrico, que não está simétrico, porque eu não consigo desenhar simétrico, mas como ele é simétrico ao redor de zero, então o valor esperado é zero. Tá? A variância é 1. Então, essa variância eu teria que fazer a conta, né, da integral. No caso da normal padrão, a média é zero e a variância é 1. Tá? No caso, né, em que x tem distribuição normal com média mínima e variância 5,2, eu posso usar a regra da linearidade para conseguir ir da padronização ao contrário, para achar quem é a média e quem é a variância. Tá? Mas eu não vou fazer isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou justificar só a média, tá? Então vamos olhar. Aqui está o mi, né? Vou colocar o eixo, sei lá, aqui, o eixo do y. Então, aqui eu tenho x, aqui eu tenho a f de x no ponto x. Então, a minha densidade tem essa cara aqui. Né? Então, aqui está a normal. Ela é simétrica ao redor de mim, né? Ela é simétrica ao redor de mim. Então, o valor esperado de x é igual a μ. Tá? Bom, e a variância é igual a σ2, porque, enfim, eu defini com vocês dessa forma, tá bom? Bom, pessoal, então é isso. O resultado da simetria, esse último slide eu já falei sobre ele, era o slide que justifica a média e a variância da normal. Então, eu usei esse resultado da simetria para a gente poder calcular o valor esperado em algumas distribuições, então só vai servir para distribuições que são simétricas, e aí dessa forma a gente consegue calcular o valor esperado, pelo menos das variáveis simétricas, sem usar resultados de integral, tá bom? Bom, pessoal, então é isso. Isso finaliza aí essa parte da aula que ficou faltando, né, para concluir a parte de variáveis aleatórias contínuas, e a gente continua com vetores aleatórios, tá, em seguida.